7h31, voltamos com Folha no Ar. Primeira edição, e hoje nós temos aqui a presença ilustre de 3 amigos já do Folha no Ar, já estiveram aqui várias vezes e são sempre muito bem-vindos. Vamos aqui para o pessoal do streaming. Aqui à minha direita o Aloysio, à esquerda o Beto, e aqui em frente Elinho, Naim, Rafael Twin, grande Arenari. Então, eu passo a bola para o Aloysio e ele dispara com vocês aí. Breno, vou começar contigo, porque o maior número de pessoas, né, tá na sala de aula, foi paralisado as aulas, até a gente conversou, foi quando eu primeiro soltar isso, que eu tinha ligado para você, até para falar para o programa, você falou do que estava sendo feito, eu soltei. 15 dias, não é isso? Possibilidade de parar mais 15. Mas e essa que se fala agora, que a possibilidade de que crianças em casa que vão ficar com os avós e crianças e adolescentes são os vetores e podem passar para os idosos, no caso os avós, né? Como é que você vê esse efeito colateral que está sendo alegado da medida? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Bom dia também, Marco. Bom dia aos meus amigos aqui do governo. Acho que de primeira mão, enquanto secretário de Educação, num caso desse, acho que está 2 pontos, né? Um ponto é que todos nós tenhamos a consciência que é uma situação completamente inusitada. Ninguém no mundo tem experiência com uma situação dessa, né? Não se recorda na história recente da humanidade a gente ter que enfrentar isso. Então, eu imagino que ninguém tenha certezas absolutas de nada. E, por outro lado, enquanto secretário de Educação, né, e com a minha formação, nesse caso a gente muito mais acata, né, os infectologistas, as recomendações dos especialistas da saúde, do que necessariamente a gente toma ações, muitas decisões nossas, né? A gente ouve o que tem sido feito. Então, dentro daquilo que eu tenho aprendido junto, acho que eu com todo mundo tenho aprendido junto, o aspecto de quanto menor interação é melhor para a população como um todo. Reduzir as interações para reduzir a escalada da expansão do coronavírus. Então, ao fazer isso, ao trazer as crianças para dentro de casa, não estamos trazendo só as crianças, a gente está falando também de um universo muito grande de professores também, né? Tirando eles do contato da rua, está falando do ônibus escolar que busca todo mundo, vai todo mundo dentro do ônibus, tem um motorista. Então, você cria uma rede de interação do funcionamento normal do sistema de educação muito grande. Então, pelo que eu tenho entendido, e pelo que eu conversei também com a nossa infectologista da Prefeitura, com as informações do Ministério da Saúde, o pico para o Rio de Janeiro é daqui a 2 semanas. Então, essa antecipação é justamente o que hoje as autoridades italianas têm colocado. Olha, a gente não levou a sério como tinha. A gente deveria ter feito isso anteriormente, para não deixar chegar onde foi. Então, essa é a medida tomada. A intenção é essa, a leitura que eu tenho recebido dos especialistas, no caso da saúde, é que a gente diminua o máximo possível a interação. Com isso, ainda ouvi também que, passado o pico, a população também já começa a ter suas defesas, né? Ela, de alguma maneira ela se acostuma com o vírus, então a gente reduz o impacto. Essa é a tese colocada, posta, né? Para ser testada também, porque é uma novidade que nunca foi colocada, porque nunca enfrentamos uma situação dessa natureza. Quem é infectologista que conversou da Prefeitura? Não vai lembrar? Eu lembro, não, de cabeça eu não lembro o nome dela. É porque essa coisa de 2 semanas... E seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Está sendo falado as coisas de 2 semanas. Doutora Andréia. Doutora Andréia. Porque está sendo falado essa coisa de 2 semanas para você ter uma noção maior do quadro. Mas também se discute, assim, você usa como analogia lá a gripe espanhola, o influenza, né? H1N1. E a segunda onda do influenza matou mais que a primeira. Né? Eu, inclusive, posso falar, porque na minha família, a minha bisavó morreu de influenza aqui em Campos, naquela época. Então, é verdade que você falou, a gente não sabe muito ainda sobre a doença, é tentativa e erro, né? E nós não tínhamos a interação da globalização que nós tínhamos no início do século XX na gripe espanhola. Então, 1918, a velocidade é muito grande.
né? Os aeroportos, portos, né? As pessoas viajando. Também não tínhamos antibiótico, né? Também. Então o mundo era diferente. Mas eu quero dizer que eu no mundo onde se movimentava bem menos, e minha avó, que morava aqui na Praça Salvador, minha bisavó, morreu de gripe espanhola, quer dizer, naquela época. Passar a bola para você, ele também falou para falar sobre o programa, acabamos falando sobre o coronavírus, as medidas, e você suspendeu, esse final de semana estava marcado, né, suspendeu o Via Esporte, né, e o Caminha Campos. Quer dizer, tá tudo parado até que a gente conheça melhor quais são os efeitos desse vírus. Sim, bom dia a todos os ouvintes, todos aqui presentes. Prazer enorme estar com vocês. Realmente como o Marco falou, aqui eu me sinto em casa, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Por ordem, como o Brandi mesmo falou, a gente teve que suspender não só as atividades regulares da Fundação Municipal de Esporte, que acontecem de segunda a sexta, como os grandes eventos aos finais de semana também. Nós temos atividades que são preocupantes, porque jiu-jitsu, judô, então são pessoas muito próximas do outro, com o rosto muito próximo do outro, em salas fechadas, suando. Então, afando, né? Afando. Então, assim, se tiver que contagiar ali, é um dos lugares mais propícios para contagiar, até para o vírus crescer naquelas salas fechadas, com suor, Então, realmente, a gente pensou em suspender só as atividades de salas fechadas, mas chegamos à conclusão que é melhor suspender todos, até por causa da sua pergunta, Luiz. Eu acho que essa questão das crianças ficarem em casa, dos pais ficarem em casa, por mais que tenham avós, eu tenho 2 idosos em casa, o risco de trazer a doença para dentro de casa, se a pessoa não vai ter contato com muita gente na rua, é muito menor. Então, realmente, a gente suspendeu mais eventos agora que a gente voltou. Infelizmente, a gente voltou com o Via Esporte logo agora após o Carnaval e com um local maravilhoso. Nós transferimos lá para a UENF, agradecer lá ao Raul pela parceria. E deu na primeira vez quase 1.000 pessoas no primeiro dia. E, lógico, não ao mesmo tempo, mas de 7h30 a 1h30 da tarde. Então, pessoas entrando e saindo. Então, acaba sendo um lugar de aglomeração. Tem o Caminha Campos, que apesar de ser um lugar aberto, um Lagoa de Cima, já estava com 120, 130 inscritos. Então acaba se juntando, acaba um emprestando uma coisa para outro, tomando uma água do outro. Então, se realmente a gente não sabe, como o Brandi falou, todos nós despreparados, mas tomando atitudes, né? Isso que é importante. De repente foi por isso. Né? O mundo todo. Mas né? Eu acho que a gente tem que pegar as experiências de países que já passaram por isso antes da gente, rezar, porque dizem que o vírus não cresce tanto no calor, rezar para fazer calor aqui. Até a gente tem o exemplo da Europa e da África ali, não chegou na África ainda, né? Então, pelo menos que a gente tem lido, não cresce tanto em lugares muito quentes. Não, né? A questão não é nem, desculpe interromper, não é nem essa aqui. Você em frio tende a ficar mais reunido. E junta mais. Por isso, por óbvio, você transmite mais. A questão não é que o vírus ele propaga menos no calor, que as pessoas se juntam menos no calor. É isso. Então a gente tem uma vantagemzinha aqui no Brasil, porque eu acho que o calor vai vir para as próximas semanas aí que eu tenho visto. Semana aí está previsto bastante calor. E realmente a gente já suspendeu todas as atividades da Fundação Municipal de Esporte. O administrativo vai funcionar em períodos menores, dividindo carga horária. E os eventos finais de semana, para os próximos 15 dias, todos suspensos também, respeitando o decreto do prefeito, do governador, e a gente tentar evitar que isso aqui não se propague no país, que se Deus quiser não venha para a nossa cidade, mas pelo menos a gente está tomando as atitudes que a gente tem que tomar a nível de governo. Elinho, como é que você, na Superintendência de Entretenimento e Lazer, o que você modificou? Você acha que a função fim sua ficou engessada, né? O que você teve que parar? Qual a sua perspectiva de trabalho em relação ao coronavírus? Bom dia, Luiz, Marco, Brandi, Fabiano, que está com a gente aqui, Twin. Primeiro, dizer que a área de entretenimento, de modo geral, ela sofre 2 impactos, né? Primeiro, o impacto da saúde das pessoas e depois o impacto financeiro, que é absurdo, não só no país, mas no mundo inteiro, como é noticiado, porque você mistura não só a iniciativa pública, mas também iniciativa privada, com eventos sendo cancelados no mundo inteiro e dando um prejuízo enorme para todas as pessoas de modo geral, que inclusive foi um dos comentários do Aloysio,
o quanto isso vai preocupar economicamente depois, se Deus quiser, vamos passar por essa. Aqui, como orientação, Brandi já falou e Twin também, veio ordens, a gente pode dizer assim, do governo do estado, através de um decreto, e o prefeito ele tomou imediatamente a iniciativa que deveríamos tomar. Os nada opor, né, como acontece no entretenimento lazer de todos os eventos no município, seja ele privado ou público, foram cancelados automaticamente. Então a gente já teve um número de eventos cancelados no final de semana, cerca de 15 a 20 eventos cancelados, ou seja, o impacto disso foi real já, tanto público quanto privado, e não tem outro jeito, tem que ser cancelado mesmo, por questão de prudência, porque o maior número de pessoas, quando a gente fala de eventos acima de 100 pessoas, são os eventos de entretenimento ou eventos de esporte que acontecem em todo o mundo, principalmente em campos, igual os eventos católicos, são muitos eventos religiosos que acontecem semanalmente. Campos tem uma quantidade de evento no calendário religioso, principalmente da Igreja Católica, muito amplo, tem que ser cancelado. E foi isso que a superintendência fez, cancelando todas as autorizações que antes tinham sido autorizadas, mas devido ao decreto teve que ser cancelado. É muito simples entender isso, né? Como vocês três falaram, né? Seguindo orientações, já que ninguém tem um conhecimento profundo de infectologia, a gente tem que seguir. Eu posso até discordar, mas eu tenho que seguir. É igual o ditado, né? Contra fato, não há argumento. Eu recebi uma frase aqui interessante. Rui Barbosa. Recebi uma frase aqui interessante. Tudo que fizermos antes de uma pandemia parecerá alarmista. Tudo que fizermos depois dela parecerá insuficiente. Fique em casa. A nossa ouvinte de sempre aqui, que é médica, Sandra. Jaci mandou para mim. Sandra já disse aqui. Por via das dúvidas, ouça um conselho de uma médica. Eu já tirei 15 dias, vou ficar em casa. Todos nós assustados com o impacto, como o Elin colocou muito bem, o impacto econômico desastroso, né, para uma economia que já está muito frágil no Brasil e em todas as regiões, também no nosso município também. A gente enfrenta essa crise e o coronavírus, né? O coronavírus vem no momento que deixa todos nós muito assustados, mas, como diz, não há memória de aprendizado. Talvez algo parecido que a gente enfrentou lembrou muito bem a gripe espanhola, em menor proporção, porque não se espalhou com tamanha velocidade pelo mundo inteiro, rápido, né? Ou pelo impacto da peste negra mais de 500 anos atrás na Europa, que foi realmente uma coisa, mas com uma letalidade muito maior. Mas a gripe espanhola, ela matou mais gente que a guerra. A Primeira Guerra, porque ela nasceu porque as pessoas não viajavam tanto naquela época. Então você botou uma porção de gente nova, de vários países, em trincheiras insalubres, onde você urina, defeca, corpo em decomposição no mesmo local, dorme ali. Aqueles vírus de gripe se cruzando em mutação, geraram o influenza. E mataram muito, como você disse, mataram mais do que a própria guerra, né? É verdade. E a peste negra tem uma coisa interessante também, a peste negra é bom colocar, porque mostra como mudança de hábito são necessárias, no caso de peste. Porque a peste negra veio do Oriente Médio. E por que não matou tanto no Oriente Médio? Porque as pessoas tomavam mais banho e se limpavam mais do que os europeus não tomavam banho. É verdade. Ah, sim. O europeu era vulnerável. 1 em cada 3 europeus. Você tem uma ideia? A população que a França tinha no século XIII, ela só voltou a ter no século XVIII. É um filme muito interessante. Você entendeu o que eu falei? A população que a França tinha no século XIII morreu tanta gente que ela só voltou a ter 500 anos depois. Foi as inovações da Revolução Industrial. Levou 500 anos para recuperar a própria população. 1 entre cada 3 europeus morreu. Então mostra também o quanto mudança de hábito faz diferença. O árabe tomava banho, morreu gente, mas não foi o descalabro que foi na Europa, porque o povo tomava banho. Existe um filme muito interessante, não lembro o nome, mas é uma história bem contada da famosa personagem indígena Pocahontas, que se apaixona por um general, por um
militar inglês nos Estados Unidos, e ele leva, quer dizer, os ingleses, os europeus, quando vieram para os Estados Unidos, muita gente morreu infectada pelas doenças. Sim, gripe, Não é? a própria gripe. Exatamente. A gripe normal. E os ingleses também morreram por doenças que eles não conheciam. Quer dizer, houve uma troca de doença. E quando ela foi morar com ele na Inglaterra, ela não resistiu às doenças dos europeus e morreu. Você vê. Não, e essa coisa também, porque o decreto do Whitson, quem foi de vocês que lembrou do decreto do Whitson? Falou? Gente, Nós três falamos. É um decreto do Whitson? Alguém falou especificamente no decreto do Whitson? Eu falei. Você falou? Porque o decreto do Whitson, ninguém, tem um pulo do gato ali que ninguém percebeu. Tanto o Whitson, ele fez isso de acordo com o Crivella. O Crivella é da Universal e o Whitson tem um eleitorado evangélico muito grande. Proibiu estádio de futebol, escola, até praia, que não foi respeitado. Agora não fala nada sobre igreja. Não fala nada sobre igreja. O que é pior. Porque muita gente reunida, né? Ontem, por exemplo, tem uma pessoa, amiga minha, que foi ao cinema, estava fechado o cinema, não podia ir ao cinema, e passou na volta de casa pela Universal, estava lotada. Muito mais gente que o cinema. E dificilmente uma igreja católica é do tamanho desses templos da Universal. E a Mônica Bergamo, a Universal daqui é enorme. Pelo amor de Igual a Deus. segunda igreja batista. É enorme também. E ontem a Mônica Bergamo colocou um vídeo do Edir Macedo dizendo que o coronavírus é inofensivo e que o Satanás, a mídia, promove o medo. Foi Edir ou foi Silas? Silas. Edir Macedo. Silas fez a mesma coisa antes. O Edir Silas já Macedo. tinha dito. A mesma coisa antes. Então, Silas fez uma declaração pesada ontem. é de saber se o Estado que atua com... Porque isso, como o Brand disse, se está grave a crise, vai ficar mais, porque o comércio vai fechar. Estou falando de restaurante também, em bar. As Na pessoas Itália mesmo isso já evitando de ir. Se eles ficarem abertos, as pessoas vão evitar também. Então, isso Mas vai ser feito alguma coisa com o esse setor de turismo, de viagens, com esse começa a tipo de sofrer muito. gente? Já não recolhe imposto? Eles vão poder continuar Sim, botando centenas de milhares de pessoas juntas? ameaçando todos, né? O que vocês acham disso? Eu acho que tem que valer para todos. Eu acho que aí o braço do Estado que está para proteger todos nós, né? As escolhas coletivas, né? Como você colocou muito bem no início da sua fala, né? O mundo às vezes precisa de um choque para todo exagero é ruim, né? O exagero do individualismo também é ruim, então é um choque de um aprendizado coletivo para que ações coletivas precisam ser tomadas. Então, nesse caso, conversar. O Papa mesmo deu uma declaração ontem, suspendeu todas as questões relativas aos festejos relativos à Páscoa, né, num ato de profunda responsabilidade com a população, e todos têm que acompanhar isso, não importa o tipo de... Até que pelo Estado, o Estado não julga se aquela aglomeração de pessoas ali é em prol da religião ou se é em prol de um show, não. São pessoas aglomeradas para um evento. Os que estão ali acreditam. Alguém pode ir num show e achar que aquilo ali é a manifestação de Deus, mas então, eu acho que é muito importante essa cobrança das autoridades. E o vírus também não percebe essas O coisas. vírus também não está muito preocupado com isso, né? Então, você sabe, o vírus não tem religião, né? Não tem Nada religião. contra qualquer tipo de religião. Mas agora E tem até uma frase, claro Luiz, isso. até Claro. uma frase que diz: faça por onde que eu te ajudarei. Então não adianta todo mundo achar que vai para a igreja, qualquer que seja a religião, e achar que lá vai ser curado. vai ser curado. A Tem que gente chamar tem que de entender. livre-arbítrio, né? Não, está na Bíblia, faça por onde que eu te sim, ajudarei. sim. Não adianta. Muito bem Exato. E é o princípio bíblico do cristianismo também, livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio às pessoas. Sim. Se você ficar num lugar cheio de coronavírus, você quis É muito estar bem ali. colocado. É livre-arbítrio, pelo mas enquanto você não passa Só para que- os outros, né? Então, livre-arbítrio para você. Você aquela passa famosa- para você, se você você- passa para os outros, ela Você já se começa... expõe, né? Você se expõe, É aquela passa a ser dos outros também. famosa história do crente muito forte, não? O crente que eu digo de maneira geral. Crente que por crê, acreditar, né? que Crente crê. que crê, Né? A cidade inundada, só o telhadinho, ele sentado e rezando a Jesus para que ele passe um barquinho do vizinho. Vamos lá, não, Jesus vai me salvar. Passou o segundo, Jesus vai me salvar. Passou o terceiro barco, Jesus vai me salvar. E ele morre, claro, afogado. Chega lá, já reclamando com Jesus. Puxa vida, eu sempre fui tão fiel
Aí o Jesus falou assim, não fala nada não, rapaz. Eu te mandei 3 barcos, você não quis vir. Paciência, exalta o teu, Boa, né? boa. Teu livre-arbítrio, pô. Agora, o que mais vocês em cada área, qual é a perspectiva que vocês esperam, sobretudo você na educação, Brand, você coloca assim no seu cronograma como uma possibilidade de retomada da vida normal? É muito difícil prever, muito difícil fazer esse tipo de previsão, porque a gente está dependente do desenvolvimento dessas políticas e como que elas vão reagir em relação à expansão do vírus. Por todos os decretos que a gente tem visto, esses 15 dias são 15 dias para a gente tomar medida para evitar a expansão e para estudar também como vai acontecer no Brasil. Isso vai aparecer com a Coreia, isso vai aparecer com qualquer outra data que se coloque, é uma data muito de arriscada, porque a gente fala, não, em um mês a gente tem conversado assim, eu tenho um grupo de secretários de todos os municípios do estado, e a gente conversa muito, então sempre é uma perspectiva que dentro de um mês a gente retome a normalidade. Mas essa perspectiva ela é meramente especulatória, né? Pelo fato de se lidar com uma situação de que nós desconhecemos, conhecemos muito pouco, né? Então nós agimos com todas as armas que nós conhecemos em termos de prevenção e informação. E é o que tem dado certo em muitos lugares, né, como foi bem colocado. É aumentar a capacidade de informação da população. A Coreia do Sul é o exemplo mais exitoso, né? Para que a gente consiga... Que também investe muito em educação. Sim. Sim, muito. Eu fui 2 vezes lá. Impressionante. E você tem projeto algum... Não, como acho que para todos nós é uma novidade. Eu acho que a gente não pode realmente entrar em pânico, mas tem que prevenir. Agora, saber realmente como vai acontecer e quando que a gente vai poder liberar as coisas, a gente escuta aí, a Israel descobriu uma vacina, ou a Cuba está fazendo vacina. O Brasil está desenvolvendo vacina. Então, assim, quem sabe nesse período a gente consegue, a gente tem que ser otimista também. Eu acho que tentando, né? Falando da religião, lógico que a gente tem que ter fé para as coisas melhorarem, mas a gente tem que prevenir, não pode ficar... vamos lá que Papai do Céu vai me salvar e eu posso ficar dando beijo na boca de todo mundo e acabou, é complicado. Então, realmente, eu acho que a prevenção hoje é a gente não ter muito contato com as pessoas, principalmente as crianças, que podem ser grandes vetores para os mais velhos, que acabam brincando, não tem muito cuidado, bota a mão no chão. Eu lido com muita criança, e a gente sabe que eles não têm o cuidado de passar o álcool em gel, de lavar a mão. Então, realmente, pode ser, apesar de o nível de mortalidade baixíssimo, acho que não tem nenhum nível de mortalidade de criança até zero, né? Salvo em doença pré-existente. Asma, bronquite, doença cardíaca. Mas pode ser vetores muito fortes, até pela falta de tato deles, de picolé, bota um na boca, bota no outro, então realmente... É verdade. Que criança eu tenho 3 filhos pequenos, eu sei como é que pega no chão, bota na boca, então realmente se a gente puder ficar com eles em casa, cuidar realmente para não ter o contato com outros, para não passar para as pessoas mais velhas, eu acho que, e eu lido com muita criança lá, 80% do pessoal da Fundação Municipal de Esporte, hoje a gente atende cerca de 21 mil pessoas, 70%, 80% são crianças abaixo de 18 anos. Então, realmente, é prevenir agora, sem pânico, e aguardar. Eu acho que a gente já teve sorte, nós temos um país que está atrás dos outros, a gente vai aprender com que os outros erraram e acertaram, então a gente copiar e ter realmente um governo federal, um governo estadual e a gente mesmo aqui estudando com responsabilidade para fazer realmente o que os outros países fizeram certo. Então, acho que agora a gente tem que observar, estudar e copiar os países que estão tomando a atitude certa para a gente ser impactado da menor intensidade possível. Por incrível que pareça. Só o Flávio Cruz Siqueira aqui está dando uma chamada em todo mundo aqui. Bom dia, alertando os amigos da rádio que estão se cumprimentando com um abraço e aperto de mão. Então, tem um álcoolzinho aqui, apertamos a mão e passou o álcool. Agora no stream não tem jeito. Mas essa, com certeza, do povo brasileiro, principalmente do carioca como um todo, vai ser talvez a maior mudança de hábito e a maior dificuldade vai ser essa daí. Brasileiro essa é físico, né? Brasileiro é muito principalmente o carioca. É brother, todo mundo é brother. Esse contato, eu me lembro muito bem, eu estava
quando estava trabalhando em Brasília com o ministro Mangabeira Unger, e ele estava gripado. Não vai E conseguir. eu cheguei para cumprimentá-lo, né? E ele vive boa parte da vida nos Estados Unidos. Eu cheguei para cumprimentar, ele estendia a mão. E ficou com a mão parada, ele falou assim: eu não posso te cumprimentar, que eu estou muito gripado. E todo mundo olhou, ficou um pouco. Todos nós nos sentimos constrangidos, porque aquilo pra gente é quase uma ofensa, né? A gente não lida bem com isso. Para ele, naturalmente, não posso falar como você é, porque eu estou muito gripado, né? Então, e todo mundo depois ficou me sacaneando ainda, entendeu? Tomou um pouco do Mangabeira. Não posso, porque estou muito gripado, uma coisa normal. E a gente não trata isso com. E com lá nos Estados normalidade. Unidos é normal mesmo. Mas eu estou no gripado, entanto, eu não vou te no cumprimentar, entanto, não vou te dar a mão. É o lugar do mundo onde a contaminação de. Como é que chama aquele? Conjuntivite maior do mundo é nos Estados Unidos. E tem um fato engraçado No do início do Carioca. inverno. Tem um fato engraçado do Carioca. A gente que acaba indo para outros estados também, o Carioca dá 2 beijinhos. Dá 2 beijos. 2 beijinhos. Na hora de cumprimentar, o Carioca dá 2 beijos. Em São Paulo é um beijo só. Em É. outros lugares. Então a Mas gente tem- é taxado até com isso. Em Minas são 3, isso é pior. Agora, Ah, eu não sabia, essa eu não a sabia. melhor Essa eu não dessa sabia. dos 2 beijinhos, todo mundo, se quiser, é só entrar no YouTube para ver. É a do Amaury Júnior entrevistando uma personalidade política portuguesa. Despediu com 2 beijinhos e virou para ela e falou assim: mas também em Portugal se dá 2 beijinhos? E ela falou: não, é um de cada lado. Tá no YouTube. Quem quiser assistir, quem quiser ver, é só botar. Mas falou sério. Temos que. Não, mas isso é verdade. Só marcou. Portugal está chegando. Falando em Portugal, a epidemia está começando a entrar Portugal lá. e Também Espanha. tá, né? Argentina fechou fronteira por 15 dias. Portugal e Espanha também suspenderam. Países que vivem de turismo. A Espanha, sobretudo, suspenderam atividades turísticas. Né? A Espanha tem bastante casos. Hein? Mas a Espanha, quer dizer, a Espanha, você tem muita indústria na Catalunha. O resto da Espanha vive basicamente de agricultura e turismo. É verdade. Né? E fechou para turismo. A Sagrada França, Família fechou. coisas pelos restaurantes, fechou os restaurantes. Né? O caso é. E a Itália não está conseguindo conter, né? Ontem eu li que aumentou os Aumentou, casos lá. aumentou. Eu tinha um evento. Eu iria em um evento agora no início do mês nos Estados Unidos, é o Brasil Conference da Fundação Lehman, né? Lá em Harvard. O evento foi também passagem comprada, já tudo. O Mangabeira ainda insistiu: não, vocês vêm para cá. Eu falei: não tem como que a gente vem para cá, não tem como você ir e de repente não voltar, porque fecha e você fica lá. É verdade. Temos aqui algumas participações, alguns elogios aqui. Tem a chamada do Flávio pra gente, né? Tem aqui Natan Furiel: o Twin fez pelo esporte com pouco dinheiro que milhares de ex-presidentes da Fundação Municipal de Esporte não fizeram com muito dinheiro. Parabéns, Twin, pelo trabalho realizado na Fundação e também no verão 2000 do Farol Santo Tomé. Temos aqui também um para Brand que eu vi aqui, Felipe Coutinho: Brand é o melhor secretário de História da Educação de Campos. Nossa, eu acho, nunca a gente na história desse país dá azar, hein? Não vi não, falando. Brand é o melhor secretário da História da Educação de Campos. Mas não foi nunca na história. Tô brincando. Não bota isso pra mim, não. Eu tô brincando. Mas vamos passar. Bom dia, um grande abraço ao secretário Brand, a Rafael e Elinho Naim. Encaminhe meu abraço, Homero Samar Silva, Alberto Gomes, Rafael Twin, homem super sério, íntegro. Enfim, vamos partir para o intervalo para falar de política, né? Perspectiva aí para outubro do ano que vem. Então vamos. Já voltamos, é o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteu. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo